Apesar de na Skedio estarmos sempre atentos às mais recentes evoluções em termos de hardware, em particular no que diz respeito às workstations configuradas para correr SolidWorks, não é costume efetuarmos reviews de equipamentos específicos. No entanto, e pelas suas características realmente inovadoras, decidimos abrir uma exceção para o novo Surface Pro 3 da Microsoft. O novo Surface Pro 3, portanto, lançado oficialmente no princípio de outubro de 2014, apresenta-se com o apelativo slogan "O melhor do seu portátil, o melhor do seu tablet". São, portanto, credenciais ambiciosas. Decidimos investigar, portanto, em particular naquilo que a nós nos diz mais respeito, ou seja, como é que um device com o fator de forma de um tablet consegue realmente correr o SolidWorks e, neste caso, a versão 2015. Correr uma aplicação como o SolidWorks num portátil indiferenciado, com pouca memória ou um processador de segunda linha, pode só por si transformar-se numa experiência pouco positiva. Fazê-lo num tablet, onde a inclusão de uma placa gráfica não é opção e as alternativas de interface são poucas e muitas vezes o espaço disponível também é normalmente diminuído, apresenta-se como algo que parece verdadeiramente difícil. Portanto, a nossa expectativa não era assim a mais elevada quando iniciamos a análise ao Surface Pro 3. A unidade a que tivemos acesso representa aquela que nos parece a mais comum das configurações, portanto, e definitivamente aquela que mais facilmente conseguimos encontrar nas lojas. É a configuração que inclui a CPU Intel i5 com 4 GB de RAM e 128 GB de storage, com um valor nas lojas entre os 899 e os 1129 euros, consoante as promoções, portanto, que vão estando disponíveis. Este Surface apresenta um excelente ecrã de 12 polegadas de elevada resolução, portanto, são 2160 por 1440 pixels, com uma proporção de 3:2, que é bem agradável e natural. Uma caneta bem ergonómica, uma porta USB 3.0, leitor de cartões microSD, mini DisplayPort para ligação a monitores ou televisões, duas câmaras de 5 megapixels, alto-falante estéreo com som Dolby e as mais recentes versões de Wi-Fi e de Bluetooth, bem como o Windows 8.1 Pro pré-instalado. E tudo isto num produto com menos de 800 gramas de peso e uma autonomia anunciada na ordem das 9 horas, portanto, o que torna de facto algo aqui bastante impressionante. Um acessório que nos parece essencial para a utilização do Surface como computador de trabalho, a que também tivemos acesso, é esta capa de teclado dedicada. Esta capa de teclado, tal como a ficha de carregamento elétrico, encaixa-se de uma forma extremamente intuitiva no device, bastando aproximá-la da sua posição e ela salta para a posição correta com um impulso magnético. O mesmo comportamento ocorre quando inclinamos ligeiramente o teclado para uma utilização mais confortável. Se ligarmos um rato através da porta USB, o Surface coloca à nossa disposição um conjunto de 4 mecanismos de interface. Para além do rato, poderemos usar o toque manual, a caneta e o trackpad da capa de teclado. Não nos faltam assim meios para transmitir ao equipamento aquilo que nós queremos fazer. Começando aqui com o SolidWorks, podemos dizer, portanto, que a experiência de utilização do SolidWorks é, no caso de utilizarmos um rato, perfeitamente equiparável a qualquer máquina desktop recente. O software comporta-se de forma rápida e leve, portanto, tornando a sua utilização muito agradável. A ausência de uma placa gráfica dedicada de linha profissional, como uma Quadro ou Fire Pro, impossibilita, no entanto, a utilização do modo Real View do SolidWorks, pelo que não serão visíveis os efeitos interativos das sombras e dos reflexos em relação ao ambiente. Quando o rato é substituído pela caneta ou pela interação touch, a situação muda um pouco de figura. O interface do SolidWorks não foi pensado para suportar de forma plena estes inputs. E apesar de não termos testado o Surface o tempo suficiente para ter uma opinião definitiva nesta matéria, fica-nos a clara impressão de que o utilizador habitual de SolidWorks não conseguirá retirar a mesma produtividade do software se optar pela caneta ou pelo toque. Os ícones são pequenos para uma interface tátil e tarefas intuitivas como fazer duplo clique para alterar uma cota, clicar com o botão direito para chamar ferramentas de contexto ou no botão do meio do rato para rodar um modelo, que são algumas das mais frequentemente utilizadas, tornam-se desajeitadas usando a caneta ou o toque. O toque permite, no entanto, e com alguma facilidade, o controle da movimentação do modelo no espaço 3D. Afastar e aproximar 2 dedos permite fazer zoom, com 2 dedos no mesmo movimento faz span, com 3 dedos roda-se o modelo facilmente no espaço. Resta então saber como é que o Surface se comporta no que à performance diz respeito.
Neste caso, iremos compará-lo com uma Dell Precision M6600, uma workstation profissional que utilizamos diariamente com cerca de 3 anos. Para esse efeito, criámos um conjunto de testes para determinar a performance das máquinas em 5 cenários distintos. O primeiro teste representa o rebuild completo de 2 tipos de peças. Uma de formas simples e poucas operações, mas com padrões com muitas cópias, e outra de formas mais complexas, vários bodies e muitas operações. Os resultados aqui são muito equiparados, com a Dell mais rápida na primeira peça e o Surface mais rápido na segunda. O segundo teste consiste na criação de 3 vistas de desenho de um assembly relativamente grande, com cerca de 3.900 peças. Neste teste, os resultados são também semelhantes, com a Dell ligeiramente mais rápida. O terceiro benchmark representa 2 processos associados a um estudo de simulação para elementos finitos com o SolidWorks Simulation. Portanto, malhar o modelo e correr o problema, portanto, neste caso, um problema de estática linear. Enquanto a malhagem do modelo é feita exatamente no mesmo tempo, em relação à resolução do problema existem diferenças. Portanto, a Dell é cerca de 17% mais rápida, devido ao facto que os algoritmos de solver do Simulation beneficiarem, portanto, em alguma medida, dos 4 cores do i7 da Dell em relação aos 2 cores do i5 do Surface. O quarto benchmark torna esta situação ainda mais evidente. A renderização de imagens no PhotoView é claramente o processo que melhor tira partido dos vários cores do CPU. E falo de uma forma quase linear. Portanto, o i7 da Dell e os seus 8 quadradinhos a gerar a imagem levam vantagem aqui, portanto, sendo 45% mais rápidos que o i5 do Surface e os seus 4 quadradinhos. O último teste avalia a velocidade de abertura do mesmo conjunto usado no teste de desenho, quer em Large Assembly Mode, quer em modo Resolved, com todos os componentes completamente carregados. De novo, resultados muito similares. O Dell é ligeiramente mais rápido no modo Resolved, o Surface em Large Assembly Mode. Se nos cingirmos ao disco SSD do Dell. Se compararmos com o disco SAS do Dell, o Surface é 55% mais rápido em Large Assembly Mode e 17% mais rápido em Resolved. Neste quadro juntamos um resumo do benchmark completo, evidenciando o equilíbrio entre os dois equipamentos, desviado de forma significativa apenas pelo teste de renderização. A este conjunto de exercícios juntamos o SolidWorks Performance Test, benchmark standard de avaliação de hardware, instalado pelo próprio SolidWorks 2015. Aqui é o Surface que leva a melhor na geral por uma diferença de 3 segundos. O Dell afigura-se mais rápido em processador e renderização, mas perde em input-output para o disco sólido do Surface. Em conclusão, diríamos que pela primeira vez parece realmente existir uma verdadeira alternativa de forma para uma máquina capaz de correr o SolidWorks. Ficámos realmente surpreendidos e impressionados com a performance do Surface. O fator de forma tablet do Microsoft Surface Pro 3 não impede de lutar de igual para igual no que diz respeito à performance do SolidWorks, com uma workstation de nível profissional 4 vezes mais pesada e pelo menos 2 vezes mais cara. O benchmark oficial do SolidWorks dá inclusivamente a vitória agregada ao Surface Pro 3. E atenção que testamos uma das versões de entrada do Surface Pro, portanto a i5 com 4 GB. Não temos dúvidas que se tivéssemos testado uma das versões i7 do Surface, os resultados deste benchmark seriam completamente diferentes, reforçando claramente a superioridade do Surface Pro. Torna-se assim evidente que o mercado de PCs está definitivamente a entrar numa nova fase, onde já não é fácil justificar o investimento em hardware com o fator de forma de um portátil convencional e muito menos de um desktop. Apenas o preço faz ainda pender muitas decisões nesse sentido, e acreditamos que o preço terá no futuro tendência para descer. Alguns fatores poderão ainda tornar à primeira vista atrativa a workstation portátil para um utilizador de SolidWorks. A necessidade de um ecrã de maiores dimensões, a utilização do modo gráfico Real View, portanto, que exige, como vimos, uma gráfica profissional dedicada, a possibilidade de adicionar mais discos, a necessidade de fazer muitos renders e, finalmente, a opção de acrescentar mais memória. Mas se considerarmos que o Surface Pro 3 pode ser ligado a um monitor externo e também a discos externos, com ou sem docking station, e que se optarmos por uma configuração i7 com 8 GB, provavelmente resolveremos a questão da memória e das necessidades de renderização, ficamos apenas com a desvantagem de não poder usar o modo Real View, opção que muitos utilizadores avançados de SolidWorks desvalorizam. Mas o que é que ganhamos em troca?
uma enorme transportabilidade do nosso trabalho para qualquer lado, associada às vantagens de usabilidade e interatividade tátil e com canetas exclusivas dos tablets, impossíveis de reproduzir numa workstation portátil de especificações comparáveis. Chegamos facilmente à conclusão de que este novo tipo de device veio para ficar e que irá provavelmente definir um novo paradigma, onde se junta realmente o melhor do tablet com o melhor do portátil, mesmo para os utilizadores intensivos de aplicações tão exigentes como o SolidWorks. E se, para a maioria dos clientes profissionais de SolidWorks, a mobilidade extra poderá não ter uma utilidade significativa, uma vez que é um segmento normalmente servido por máquinas desktop, para outros grupos de utilizadores, como por exemplo estudantes com necessidade de trabalhar em SolidWorks, ela será sem dúvida muito bem recebida.